Bem, nós não podemos nos furtar em falar de eleições sem falar dentro do processo eleitoral a questão da prestação de contas do candidato. Aquele candidato que é registrado como candidato a partir do dia 16 de agosto, ele deve prestar contas à Justiça Eleitoral. Mas aquele candidato que renunciou no meio do caminho, que saiu, que houve a desistência lá na frente, ele não renunciou, mas não houve, nem houve gasto na campanha dele, ele tem a obrigação de entregar à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas. Lembrando que a utilização da prestação de contas é feita no sistema da própria Justiça Eleitoral, que chama-se SPCE, né, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. A Justiça Eleitoral deve disponibilizar agora, nos próximos dias, o link no seu site, né, no TSE ou nos tribunais regionais dos seus estados, para baixar esse programa do SPCE. Não obstante a isso, ainda tem-se que a obrigatoriedade de ser protocolada a prestação de contas pelo PJE, porque é um processo de análise das contas. Então, há necessidade de ter um advogado e um contador para a sua prestação de contas. Dentro desse processo, há uma novidade na Justiça Eleitoral, que é o uso, e aí vai o recado para os meus nobres colegas advogados, é o uso do PJE, que é o Programa Judicial Eletrônico, né? O PJE é o processo eletrônico da Justiça, né? Está sendo instituído pelo CNJ, o CNJ veio com essa novidade, né? Eliminando os processos físicos na Justiça, e a Justiça Eleitoral, através dessas eleições, abraçou a essa causa. Então, todos os processos da Justiça Eleitoral neste ano de 2018, ou a partir deste ano de 2018, serão por meio do PJE, né? Vale lembrar que o PJE deve-se existir pelo certificado digital. Então, aquele advogado, advogada que tem a militância, né, dentro da sua região, deve ter o token de certificado digital. Procure a Ordem dos Advogados, procure saber aí dentro dos órgãos do Judiciário Eleitoral como faz para manejar esse PJE, mas é muito importante a gente ressaltar isso, porque há uma novidade quanto ao processo de prestação de contas e de registro de candidatura sobre esse quesito do PJE. Lembrando ainda que há a necessidade de se prestar as contas pelo SPCE, que é o programa que fará a sua prestação de contas, o lançamento da sua prestação de contas. Dentro disso, a gente não pode deixar de falar, né, sobre a prestação de contas do seu período de entrega. São 2 períodos de entrega da prestação de contas, né? No período durante a campanha, né, que vai do dia 9 de setembro a 13 de setembro de 2018, aquele candidato deve informar a Justiça Eleitoral, mesmo que não tenha gasto registrado, ele deve informar a Justiça Eleitoral, gerando um número aí de entrega dessa prestação de contas, que a gente chama-se de parcial, a primeira parcial das eleições, né? Todo recurso arrecadado para a sua campanha, ele tem que ser registrado no SPCE, no programa, né, para a divulgação aos eleitores, né, aos cidadãos brasileiros, dentro de 72 horas que entrar na sua conta de campanha. Então, tem que ficar bem claro isso daí. São os elementos que tem aí de controle da Justiça Eleitoral. Voltando, então, o prazo de prestação de contas, né, da primeira parcial será no dia 9 de setembro a 13 de setembro, que é a data limite aí para a entrega da primeira parcial. No caso de análise das contas, um quesito fundamental à sua entrega, né, sob pena de invalidação, de não prestação lá na frente. E aquele que tiver as contas não prestadas, né, com o seu julgamento como não prestadas, mesmo que eleito, né, pelo voto,
ele poderá não ser diplomado, né? A Justiça Eleitoral pode aí vedar a sua diplomação. Então é muito importante salientar sobre isso. A importância das prestações de contas para o período eleitoral.